Bom dia! Estamos aqui para mais um momento da nossa quinta-feira aqui, do Momento Dona de Mim, mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre viver no modo automático, né? Naquele modo de que eu vou apenas sobrevivendo, fazendo e não vou percebendo a minha vida, não vou percebendo os meus desejos, as minhas vontades e aquilo que eu quero pra mim. Na verdade, quando a gente tá nesse modo assim automático, a gente nem consegue perceber. Então hoje o tema da nossa live é exatamente esse. O piloto automático, viver nessa forma, tá afastando você da vida que você merece, da vida que você deseja ter. Esse é o problema do piloto automático. Bom dia a todo mundo que está chegando. Regina, bom dia. Se você acha que esse tema, o piloto automático ali, que a gente vive no modo trator, tá te afastando de viver a vida que você merece ter, que você deseja, já clica aí no aviãozinho e encaminha essa live para mais pessoas que você sente que pode ser de contribuição nesse momento, esse tema. Vamos aqui ver o pessoal que tá chegando. Bom dia para todo mundo. Aline, Nádia, oi, bom dia. E engraçado, como nada acontece por acaso, o tema da live aqui. E aí ontem tava conversando com amigas sobre exatamente isso. Hoje eu acordei, primeira coisa, eu sempre leio, e eu peguei um livro que falava exatamente sobre isso. Sobre o quanto a gente viver nesse modo, vou colocar meu sprayzinho aqui, viver nesse modo automático faz com que a gente se afaste de nós, de quem nós somos. A gente vive tão pra fora com as demandas do outro, com as coisas que tenho que fazer, que alguém me pede, de que alguém diz que eu tenho que fazer, que eu não olho pra mim, que eu esqueço de me enxergar. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu saio de perto de quem eu sou. Se eu mais saio de perto de quem eu sou, mais distante dos meus sonhos, dos meus objetivos e da vida que eu sonho e mereço eu estou. E às vezes é tão forte esse olhar para fora e menos para dentro, que eu nem sei, na verdade, quais são os meus sonhos. Tem muita gente que a gente, quando vai conversar, tem cliente que chega pra mim, só porque eu queria isso, eu não sei, minha vida não tá legal. Eu falo, tá, então qual é o seu objetivo? O que você deseja pra sua vida? A pessoa para, fala, eita, não sei. Eu não sei quais são os meus sonhos. E tem umas que falam assim, eu já nem sei, eu acho que eu nem tenho um sonho. Então, chega num lugar de que eu já nem sei mais o que eu quero pra mim. Porque eu tô só no modo sobrevivência. Eu tô só seguindo aqui a manada, né? Muitas vezes eu nem sei o caminho que eu tô indo. Eu sei que eu tô indo pra algum lugar porque alguém tá me empurrando. E esse alguém que eu falo, na verdade, pode ser algo, né? Algo que me impede de viver aquilo que eu desejo. E quem é esse algo e quem é esse alguém? Você. Nós. Sou eu que me permito. Sou eu que me afasto de mim. Por N motivos. Cada um tem o seu motivo e a sua forma, né? De acabar se distanciando de si mesmo. E é nesse lugar que a gente entra nessa sobrevivência, nesse piloto automático. E estar nesse piloto automático faz com que você olhe para o outro e acabe se comparando também. Porque quando a gente está nesse modo, a gente só olha para fora. Então eu só vejo a vida do outro. E eu vejo o que o outro faz, o que o outro tem. Mas eu não consigo olhar o que eu tenho. Por quê? Porque tá tudo pra fora. As demandas do outro, o pedido do outro,
e nada para mim. Então, né, essa introdução aqui, mas para a gente trazer aqui, eu queria que você se perguntasse assim, quando você acorda, como é que você acorda e levanta da cama? Quais são as primeiras ações do seu dia? Você já acorda, né? Já acorda ali, pega o celular e já começa a olhar, né? Rolar o feed aqui do Instagram. Olhar para fora ou você, no mínimo, respira e sente seu corpo? Só que difícil, porque eu acordo, tem filho, tem que tomar café, tem que correr para trabalhar, tem marido, e eu já pulo da cama. É hábito. E a gente precisa criar o hábito. Então, se você tem a sensação de que os dias estão passando ali muito rápido, e que na verdade até estão mesmo, né? Mas assim, que tá passando rápido e eu não tô fazendo nada da minha vida, e que eu não tô conquistando nada novo, nada de novo tá acontecendo, não tem um objetivo, não tem nada. Percebe? É realmente isso que você quer viver? Né? Então, assim, quais são os sinais de que eu tô presa nesse ciclo aí de repetição, sabe? Do piloto automático. Vivendo ciclos repetitivos, mas na verdade eu nem sei por que eu estou vivendo aquilo. Eu nem sei o que é. Eu nem sei se eu quero aquilo pra minha vida. É esse lugar. Você sente que os dias passam, né? E tá tudo igual. Que não tem nada de novo. Que você não tá conquistando nada. Você vive cansada. Mas nem sabe exatamente por quê. Às vezes a gente acorda e fala assim, ai, tô tão cansada. Mas eu nem fiz tanta coisa hoje. Ou eu nem sei mais o que eu fiz hoje. Ou não fiz o que eu poderia. Não, tem tanta coisa para eu fazer, mas eu já tô morta de cansada. Não consegui fazer tudo que eu queria fazer. Outra coisa. Uma pergunta muito legal pra gente saber se a gente tá nesse modo sobrevivência, nesse piloto automático. Quando foi a última vez que você fez algo só por prazer? Sabe? Só por você, pra sentir prazer. Comer um chocolate, parar assim, ó, ir na praia, botar o pezinho no chão, sentar e ler um livro, olhar pro céu. Hoje eu acordei aqui, tem uma janela bem grande aqui, e eu olhei e falei, que céu lindo. O sol tava ainda subindo ali, nascendo. E naquele momento que eu olhei pro sol, eu respirei e pensei assim, o outono chegou, porque tava friozinho. E na hora eu pensei assim, olha, mas ainda assim, mesmo com a temperatura caindo, olha o sol, ele surge. E nesse momento, isso pra mim veio muito forte. Como se, mesmo quando tá nos dias... imagina, mesmo num tempo mais frio, que pra mim, tá? Acordar com 18 graus é mais friozinho. Mesmo quando tá ali na temperatura mais baixa, ainda tem algo pra nos aquecer. O sol tá ali. E ele tava entre as nuvens. E aquilo me fez refletir. Já me saiu do piloto automático. E é nesse lugar. Às vezes você vai comer um pão, fazer um ovo ali. Então, prepara aquele café da manhã com presença. Coloca a mesa pra você. Eu tenho feito muito isso. Eu boto um jogo americano, boto minha xícara, meu prato. Eu coloco a mesa, eu sirvo para mim. Porque se você não está servindo para você primeiro, como é que você espera ser servida pelos outros? A Aline colocou, se eu não fizer a higiene do sono, eu acordo cansada. Cada um vai ter o seu ritual, né? Cada um tem a sua forma. Tem o certo, tem errado? Não, tem o que funciona para mim. Eu acordo na cama ainda. Sabe assim, quando eu acordo, eu tenho uma coisa de... Quando assim que eu acordo, eu não sou aquela que pulo da cama. Então, assim que eu acordo, eu fico ali ainda deitada. Ali eu já agradeço. Eu já faço o meu, né? Falo os meus agradecimentos. E às vezes é um negócio muito básico. Ai, Deus, obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada por tal coisa deu certo um dia antes. Eu geralmente reviso o meu dia anterior ali, naquele momento. E ali eu peço para Deus abençoar meu dia, eu faço um sinal da cruz, coloco meu pé no chão, respiro e faço um centramento ou aterramento, como as pessoas falam. Aquilo ali já me coloca no dia de hoje.
Na hora que eu boto o pé no chão e digo obrigado, que hoje o meu dia seja assim, assim, que eu consiga fazer tal coisa, às vezes tem algo que eu quero, né, que eu preciso ali fazer com mais, com mais excelência, às vezes, alguma coisa que eu quero trazer ali, ou a prioridade daquele dia que precisa de mais urgência da minha parte, ou algo que é mais desafiador para mim, às vezes um cliente novo, né? Às vezes uma pessoa que eu vou falar, que eu quero fechar um negócio, uma reunião que eu vou. Então, quando tem algo assim, eu já me coloco nesse lugar, né? Que eu seja de contribuição para aquela pessoa e que aquela troca seja genuína e boa para nós duas, para eu e a outra pessoa. Então, às vezes é um detalhe, aquilo me coloca no meu dia. Ó, a Regina falava, antes eu tomava café em pé na pia. Hoje sento à mesa. O Rei, eu fazia muito isso. Lá em Natal, não. Assim que eu mudei pra cá, aqui é um espaço menor, então é tudo modulado, os móveis e tal, né? Então tem um móvel que é de home office, mas também é um móvel que é onde você come e etc. E aí, o que eu fazia? Eu fazia o café... exatamente ali, né, o café ali tinha pia, micro-ondas, fazia ali meu café no fogão, e às vezes ali naquela bancada da pia, eu botava e eu comia ali. Eu fiz isso vários dias. Aí teve um dia que eu falei assim, não, peraí, tô em pé, por quê? Eu tô apressada, por quê? Eu não tô nem apressada. Parecia que já tava, sabe? Eu falei, mas eu não tô nem com pressa. Não, peraí, vou sentar. Aí comecei a sentar. Aí algumas vezes eu colocava a mesa, outras não. Esse mês agora de março, tem acho que umas 2 semanas ou mais que eu tô fazendo isso. Eu me determinei. Faço meu café. Antes de eu preparar, eu venho aqui, coloco meu jogo americano, inclusive um jogo americano que é de coração lindo, que eu ganhei, que eu falei, cara, eu vou usar minhas coisas. Coloco minha xícara, organizo tudo, aí vou fazer meu café e sento aqui. E aí, na hora que eu sento, eu geralmente leio. E o que eu estava fazendo lá na pia, em pé? Não estava fazendo esse momento de leitura que eu faço. Ah, só quanto tempo você faz? Às vezes eu faço 10 minutos, 15, 30 minutos. A leitura de um livro, que eu sempre estou lendo 2 livros mais ou menos ali, paralelo. E aí, geralmente, esse horário da manhã, eu leio um livro que pra mim, às vezes, é mais... A leitura é mais... densa, é uma leitura que eu preciso me concentrar mais, então eu faço isso da manhã. À noite, geralmente, eu leio algo para relaxar, sabe? Dependendo da leitura. Às vezes pego no Kindle e vou para os meus romances hot, aqueles romances bem água com açúcar, bem novela mexicana que eu adoro, e ali eu me relaxo. Então, como é que você sai desse modo de sobrevivência? É um detalhe, é tomar um banho sem correr. É na hora de passar o sabonete no corpo, passar com presença. Teve uma coisa que eu fiz muito, que me ajudou muito a reconectar comigo. Eu sempre, antes de dormir, tomo um banho. Eu posso ter tomado banho há 2 horas atrás, mas eu vou dormir, eu tomo um banho. Passar hidratante antes de dormir. Benefício, minha pele, óbvio, e o momento de eu estar ali, passando hidratante. Eu tomo banho, passo meu hidratante. Ali, naquele momento, eu vou me conectando comigo. E aquilo parece que é assim, eu vou me abraçando, literalmente. Eu vou me abraçando e o meu corpo já vai assim, ó, relaxando pra dormir. Mas é uma sensação de aconchego mesmo, que eu tenho comigo mesma. E teve um dia, assim, que eu tomei banho, tava tão cansada, eu fui tomar banho, aí já ia saindo do banheiro. Aí eu já tava quase no quarto, eu falei, não, eu vou passar meu hidratante. Eu voltei. Porque eu já tava o quê? Ai, tô cansada, porque eu só quero deitar. Piloto automático. A minha cabeça já tava assim, não, dormir. E eu falei, não, peraí, é o meu momento. Voltei. Minha mãe sempre tomou café de pé na pia. Parece que tá tão na corrida, né? E às vezes a gente nem tá. Porque assim, nem tá. E mesmo que você esteja com pressa, o tempo que você vai tomar sentando vai ser em pé. A não ser que você não vá comer, vai ficar ali engolindo, né? Então, essa sensação do piloto automático é isso. Os dias estão passando e eu não tô vendo, não tô criando, não tô construindo nada.
né? É como se a vida não avançasse. Eu sei que no calendário hoje é 27 de março, né? E que, por sinal, ali foi embora já um trimestre do ano. Eu sei que tá passando, mas eu olho e penso assim, desde 1º de janeiro, o que aconteceu na minha vida? O que eu construí? Quais foram os meus momentos de prazer? Porque eu passei a vida na sobrevivência. E empurrando ali, ó, na pressa, tomando café em terapia, né? Ó, acelerada. É prazeroso? A Regina colocou aqui, se quiser compartilhar. Você sentia o gosto do café do que você estava comendo? Porque normalmente eu tava... Porque quando eu tava em pé, era pensando já no próximo ato, no que eu tinha que fazer depois. Então eu não sentia o gosto nem do que eu tinha preparado para eu comer. Nem do meu café, que eu tanto amo café. Então, é esse lugar. A gente sai da gente, se desconecta. Eu paro de sentir prazer. E aí, muita gente, muitas mulheres chegam pra mim e falam também: Ô Sol, como é que aumenta a minha libido? Ah, Sol, eu tô sem libido, eu não consigo fazer nada com meu marido. Ah, ele vem, mas não consigo. É exatamente nesse lugar. Piloto automático, eu vou fazendo, eu vou ficando tão cansada, tão cansada, tão cansada. Eu vou só agindo, eu vou só, né, seguindo. E eu não sei o que é prazer. E se eu não sei o que é prazer, se eu não tenho pequenos momentos de prazer, seja tomando um café, seja vivendo um momento ali comigo, como é que eu vou ter esse momento com alguém? Bom dia, Ivana. Você sabe, pois é, maravilhosa. Então, quando eu não paro para ter um prazer comigo mesma, como é que eu vou ter com outro? É nesse lugar também, levando para essa questão que ultimamente até na confraria do Onda de Mim, né, a mulherada lá tá falando muito sobre isso, a gente teve uma aula só sobre essa questão de sexualidade, de relacionamentos, né? Como melhorar a libido, os pequenos prazeres, a Ivana falou exatamente. E aí eu não tenho estado de presença, eu só sinto prazer quando eu estou aqui presente. Aí a mulher vai lá, não, a cabeça no piloto automático, no sobrevivência, no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu tenho que fazer depois. Aí na hora que tá lá com o parceiro, com o namorado, namorada, seja o que for, na hora que tá ali com a pessoa, eu tô pensando lá na conta que eu tenho pra pagar amanhã, eu tô pensando no filho que vai acordar cedo, que eu vou levar não sei pra onde, eu tô vendo se eu desliguei a panela, eu tô pensando não sei o quê. Ai, Sol, eu não sinto prazer, eu não tenho orgasmo. Você não tá presente? Estado de presença. A cabeça tá lá no outro lugar. Como é que você vai sentir prazer agora, no momento que você tá ali? Não tem como. Não dá. Né? Você até sente ali o prazer quando vai na conversa, mas você não tem o ápice, que é o orgasmo. Aí você não tem. É algo que fica mecânico, né? É só ali o ato sexual. Vem uma coisa que fica só totalmente mecânica. Aí você faz, coisa sem graça. Aí quando a pessoa vem procurar você, de novo, não vou nada. É só, tipo assim, é só um movimento, vem e vai, eu não sinto nada, vou só perder meu tempo. Tenho tempo pra isso não. Tô cansada, vou dormir. Porque é só mais um ritual. Porque é só mais um modo sobrevivência. Sim, com certeza. Tem crenças. A religiosidade, então, é um negócio que pega muito. Principalmente quando se fala na questão do alto prazer. De eu me dar prazer, de eu ter meus brinquedinhos. Eu falo muito cena da confraria. Eu falo, eu tenho meus momentos. E as pessoas se assustam com isso. Não é porque você tá sozinha e não é porque você tá solteira. Você pode ser casada, ter um ótimo parceiro e ainda assim você ter os seus momentos você com você. E entra em tudo. Entra na área sexual, na emocional, financeira, no momento de conexão com você, com a espiritualidade. Quando eu digo financeiro, como assim? Só um momento comigo? Compra um presente pra você.
vai jantar no restaurante que você gosta, vai tomar um café no lugar que você gosta. Você vai o quê? Financeiro, emocional, 2 pontos de fazer momento com você. Na hora que você sai de você, que você deixa de viver esses pequenos prazeres com você mesma, você se afasta de quem você é. E é nesse lugar que você entra no modo sobrevivência. Você já nem sabe mais quem você é. Você nem sabe mais o que você gosta, o que você quer. Porque é as demandas do outro que você está sempre satisfazendo. O que o outro fala, o que o outro pede. Se o outro diz que, não, vou botar essa blusa. Não, só essa blusa é feia. Aí eu tiro. Aí eu vou botar uma outra que talvez eu nem goste. Aí eu vou numa pizzaria, eu quero... Que sabor de pizza você gosta? Eu falo, não, eu quero comer mussarela. Não, mussarela é muito sem graça. Aí a outra pessoa fala, não, tem que ser, sei lá, calabresa. E às vezes eu nem gosto. Mas eu vou comer a tal da calabresa, porque disseram que a mussarela era sem graça. E nesse lugar eu vou começando a fazer o que o outro diz que é sem graça pra mim. Só que eu aceito fazer. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou vivendo nessa vida no modo sobrevivência nas coisas sem graça. E quando perde a graça, perde o prazer, não faz mais sentido. E se não faz mais sentido, não tem o quê? Vida, pulsão de vida, tesão pela vida. Então eu tô viva, mas eu não estou vivendo. Aí eu entro na sobrevivência. Eu estou só habitando este mundo, mas eu não estou vivenciando. Marcos, que prazer, saudade de você. Eu tô indo para Natal em maio, vou ver se você vai fazer algum evento, porque nas datas que eu vou estar lá para ir te visitar. É bem isso. E aí as pessoas falam assim, olha, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, eu não tô vendo a minha vida passar. Né? Eu só tô vendo minha vida passar, eu não tô vendo nada que tá acontecendo. Eu não tô vendo nada, não tô conquistando nada. É por isso. Se você não tá presente, abraço pra você também, Marcos. Prazer falar com você. Se você não tá nesse lugar de perceber quem é você, de sentir quem é você, de ver o que você gosta, você não tem prazer. Então, quem tá aqui ouvindo, quem vai estar vendo isso no gravado, pensa agora em uma única coisa que você vai fazer prazerosa para você mesma, você com você. E pode ser uma única coisa. Pegando aqui essa água, até tomar água. Como você tem tomado um copo de água? Você engole? Ou você realmente toma água para... Porque isso também faz diferença. Às vezes a gente pensa assim, só uma coisa... Água, como é que você toma a sua água? Você pega e vira o copo, engole e sai, joga o copo, né? Joga o copo ali na pia e vai embora. Ou até lava o copo ali, mas bota e sai. Ou você para tomar a água e perceber que tá saciando ali a sua sede. E assim vai quando é um café, uma comida. E é para todas as áreas da nossa vida, como eu falei. Então, esse modo sobrevivência, esse piloto automático, afasta você da vida que você deseja, que você merece. E às vezes, você nem sabe o que deseja, né? Porque tá ali, não sabe mais nem o sonho, não sabe o que é o objetivo, não tem mais nada, não tem nem consciência disso. Mas você merece sair desse piloto automático e ter uma vida melhor. Isso eu te garanto. Como eu digo sempre, porque todos nós somos filhos herdeiros do Criador. E a gente não nasceu para passar perrengue, não. Porque o perrengue ele já passou lá na cruz. Ele passou o maior perrengue da existência para que nós vivêssemos bem. Para que nós vivêssemos pequenos prazeres, como a Ivânia trouxe. E grandiosos, mas eu tô falando... Se você não percebe o pequeno, você não vive o maior. E às vezes, aquilo que você almeja de tão grandioso, aquele extraordinário de Deus,
você ainda não está vivendo, porque você ainda não está percebendo o ordinário, o normal, os minutos do seu dia a dia, aquilo que é normal, aquilo que é banal, que é básico. Você não está vivenciando, por exemplo, tomar um copo de água. A Aline botou, não consigo beber água correndo. Eu não estou aproveitando aquela água que está matando minha sede, que está me fazendo viver, porque sem água a gente morre. Então eu não estou aproveitando, vivenciando aquele momento e agradecendo aquele copo d'água. E se eu não agradeço aquele copo d'água, como é que eu vou estar disponível ou que eu vou receber um oceano, por exemplo? A imensidão do mar. Se o copo d'água que está na minha mão, eu não estou reconhecendo e agradecendo. Então hoje, às vezes, é apenas olhar para o que você tem, para aquilo que você deseja ainda e perceber. Como é que eu saio desse lugar? Como é que eu paro de viver nesse cansaço, nessa exaustão, nesse vai, né? Parece que assim, é toda hora ali se atropelando. Já faço mantra. Maravilhoso. Pergunta quando bebo água. Olha que... Aline, é maravilhoso. Exatamente. Mas aí é aquele lugar. Às vezes a água é um momento de você parar, né? Pensa que quando você vai tomar uma água, sei lá, 5 minutinhos de pausa que você tá dando ali no seu trabalho e que naquele momento é um momento para você, né? Talvez a pessoa não esteja ainda na parte do mantra, mas, sabe, é parar e respirar, sim. Respirar é o maior benefício, o maior estado de presença, ó. Respira, sente o corpo. Sente o corpo. Na hora que eu tô viva, eu tô aqui. Então, às vezes, para quem ainda não tem esses hábitos, você pode começar, sabe, com pequenas coisas. Então, assim, eu preciso começar a agir e mudar agora. Começar agora, não é amanhã, não é depois. Então, como é que você começa? Acreditando que sua vida merece ser melhor. Porque quando você está no modo automático, isso afeta em todas as áreas. Por exemplo, você começa a acreditar naquele normal. Ah, é assim mesmo. Pelo menos eu tenho isso. Eu tenho tanta raiva desse pelo menos. Dessa palavra do pelo menos. Que a gente vai nesse normal. Ah, pelo menos eu tenho isso. Não, mas tá tudo bem, é assim mesmo. E aí isso mina o quê? A minha autoestima. O meu merecimento. Não, tá tudo bem, é assim mesmo. Tá tudo certo. E aí eu me separo de mim, eu vou me afastando de mim, fazendo só as demandas dos outros. Eu vou me desconectando das minhas emoções. Do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu gostaria pra mim. Né? Então eu começo a esquecer do que realmente me faz feliz. Dos meus sonhos. O que realmente, eu te pergunto aqui, o que realmente faz o seu coração vibrar? O que te deixa feliz? Aí você pode dizer assim, me deixa feliz ver meu filho bem. Tá, mas você, se concentre em você. Me veio agora aqui uma frase da Louise Hay, não sei se a Ivana ainda tá aqui, mas ela tem, né, eu fiz até um banner quando eu fazia os retiros, que é assim, eu sei que aí dentro de você tem o maior amor do mundo, um amor capaz de curar o mundo inteiro, mas agora use-o apenas para você. E quando a gente faz isso, até me arrepiei, quando a gente faz isso, a gente deixa de sobreviver. Porque a gente começa a se amar, minimamente a se escolher. E aí é no lugar de eu escolho estar comigo, eu escolho me amar. Eu escolho fazer por mim aquilo que eu vivo fazendo para os outros.
eu escolho me servir para depois servir aos outros. Eu escolho me servir para que eu possa ser servida pelas outras pessoas. E quando eu falo ser servida, às vezes você fala assim, ai, não tem um cliente, ai, cliente vem e não fecha, ai, meu marido não me faz um elogio, ai, eu não tenho um reconhecimento de não sei quem, ai, eu não sei o quê. Isso tudo tudo que eu recebo do outro, as pessoas estão me servindo, certo? Servindo no elogio, no presente, num carinho. E se eu não faço isso por mim, como é que eu espero receber do outro? Não tem lógica. Não tem. Você não se cuidar e esperar ser cuidada por alguém. Você não se elogiar e esperar um elogio vindo de outra pessoa. Você não se reconhecer, não validar você, não se elogiar e dizer, putz, olha que trabalho legal. E esperar que o outro fale. Energia. Se eu tô olhando pro meu trabalho, tô aqui no computador, tô aqui na minha live dizendo, que merda, não, acho que não tá legal o que eu tô fazendo. Quem tá ouvindo vai estar sentindo isso e vai dizer, que merda que o Sol tá falando. Tem nada a ver. Agora, se eu sento aqui, né? Óbvio que eu preparei um tema, eu penso no que eu quero falar, faço minimamente um roteiro, porque eu sou assim. Mesmo que às vezes eu nem olhe. Mas eu tô aqui falando no que eu acredito, no que eu estudo, né? Dentro do que eu sei, do que eu falo. E quando eu sento aqui, no meu coração vem assim, que eu possa ser um canal de comunicação, de contribuição na vida do outro. E não existe certo ou errado. Existe o que funciona para mim e o que funciona para você e o que funciona para outra pessoa. E nesse lugar, talvez a Aline escute o que eu estou dizendo e faça super sentido, e talvez a Carol escute e não faça sentido nenhum. E às vezes não tudo. Uma única frase, uma única palavra. Parabéns, Aline, você é extraordinária. Maravilhosa, é isso. E aí, nesse lugar, essas pequenas ações que eu vou fazendo, eu vou me trazendo de volta para mim mesma. E então, quando eu me reconecto comigo, eu saio do piloto automático. Porque não tem como eu viver nas demandas do outro, eu viver para fora. E aí, o que eu faço quando eu vivo para fora, olhando o que o outro tá fazendo? Eu entro na comparação. Porque eu começo a dizer, olha, fulano, olha, a Aline tá fazendo isso daqui, a Aline faz algum, né? Olha pro Instagram da Aline, olha que legal, ela faz isso, não sei o quê. Sendo que eu nem sei exatamente o que eu quero postar no meu, por exemplo. Eu nem tenho certeza do que eu quero fazer. E aí eu começo a me comparar. Porque o outro tá dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu quero, eu vou fazendo o que os outros estão fazendo. Isso faz o quê? Me deixa infeliz. Você deixa de viver os pequenos prazeres. Se eu não vivo pequenos prazeres, eu não celebro. Normalmente você não comemora, porque é normal. Lembra lá? Pelo menos eu tenho isso. Não, mas é assim mesmo. Então, se mesmo que você tenha uma conquista, você faça algo bom e novo, às vezes não todos os dias, você acha normal. Você simplifica. Besteira isso, todo mundo faz isso, que né, não é nada demais. E aí eu não comemoro, eu não tenho aquele prazer daquela ação, e aquela ação deixa de fazer sentido pra mim. Por isso que às vezes eu falo assim, ontem tava lá no grupo do WhatsApp, né? O Poder de Ser Dona de Si, que é o grupo gratuito. O pessoal fez eu preciso de foco pra semana. E ontem, antes de dormir, me deu uma vontade, eu escrevi um texto lá. E porque eu também já às vezes eu faço, preciso de foco. Aí depois eu falarei, foco pra quê? O que tá impedindo você de fazer o que você precisa? Eu começo a me perguntar. Porque nesse lugar, de eu olhar e dizer assim, não, eu preciso ter foco pra fazer tal coisa, né? Mas qual é? Eu não tenho prazer, eu não comemorei o que eu fiz, então aí é difícil criar um hábito e aquela atividade que você fez, você querer repetir. Por isso que não dá vontade de repetir. Hoje, sei lá, eu pego aqui uma lista, quero falar com 5 pessoas.
né? Pra oferecer meu trabalho, meu produto, serviço, enfim. Aí eu falo com aquelas 5. Talvez nenhuma me responda ou responda um. Ao invés de eu dizer assim, putz, olha que legal, eu falei com as 5. Eu consegui falar com aquelas 5 pessoas. Né? Como diz a Aline aqui, parabéns, você é extraordinária. Né? Olha, você cumpriu o que você fez, parabéns por isso. Me parabenizar, eu não faço. Porque é normal, porque é assim mesmo. Ou eu olho, ai, mas ninguém me respondeu. Eu não tenho domínio sobre o que o outro vai fazer, controle nenhum. Nem da minha vida. Eu tenho das minhas ações, mas o resultado... E aí eu fico, ai não, mas ninguém me respondeu. Ninguém falou nada. E eu diminuo a minha ação. Aquele compromisso que eu fiz comigo mesma de falar com as 5 pessoas e que eu cumpri. Por quê? Porque eu boto pra fora. É sobre o quê? As demandas do outro. Não é sobre mim. E aí, nessa demanda do outro, de olhar pro outro, eu me perco de mim mesma. E se eu não tenho prazer... Gente, ninguém quer viver uma vida chata, sem prazer. Quem quer? Quem quiser, se alguém de vocês está aqui quiser, me escreva aqui, porque eu vou dizer que o negócio tá errado aí. Alguma coisa tá fora algum momento aí você tá vivendo sem perceber o que é um estado de presença e um momento de prazer. E aí, se eu não tenho prazer, eu vou nesse lugar. Eu sinto um vazio. Porque nada tem graça. Eu passo a não ter mais espontaneidade. Porque eu tô aqui já pensando na próxima coisa, na próxima obrigação que eu tenho que fazer. Essa é uma lista de tarefa. Minha vida começa a ser uma lista de tarefas apenas. De obrigações. E se a vida é só uma lista de tarefas, só um checklist, check de obrigações, não tem prazer. E se não tem prazer, eu não tenho pulsão de vida. Eu estou viva, mas não estou vivendo. Então eu entro nesse lugar de sobreviver. De só ir fazendo, empurrando com a barriga. Bem Zeca Pagodinho. Deixo a vida me levar. Eu vou só... A vida, as pessoas vão só me empurrando. E vão me guiando para os lugares e para esses espaços que eu nem sei quais são, que eu nem gosto. Mas eu tô lá. Porque o outro disse que eu deveria estar. Ou às vezes nem disse e me levou. Né? Então, quando eu começo a viver nesse piloto automático, repetir esses padrões, só ir fazendo por fazer, e na maioria das vezes inconsciente, por quê? Por que é inconsciente? Por que né, 95% a nossa mente ali é totalmente inconsciente, apenas 5% a gente vive consciente, a gente tem noção do que nós estamos fazendo. Pensa. Porque é algo que está dentro de mim, que é mais forte do que eu, e eu nem sei porque eu estou fazendo. É porque me disseram que é para fazer assim. É porque me ensinaram. É porque eu vejo os outros fazendo. E aí, nesse lugar... Quando eu vou olhando para o nosso trabalho, como eu estava falando, eu vou lá, eu não consigo falar com o cliente, eu não consigo ofertar. Porque não tem graça. Aí eu não para que adianta? Eu nem recebo dinheiro. Às vezes a pessoa fala, não vai fechar mesmo, eu não vou vender e não sei o quê. Porque você já está pensando nisso. Aí não acontece. Você não valorizou as 5 pessoas que você falou. Você viu porque não responderam. Ou uma não respondeu, ou 2. Aí você mina o prazer de realizar aquela tarefa por você, pelo seu negócio nesse caso. Mas é por você primeiro. Então, quais são os pequenos prazeres que você está vivenciando no seu dia a dia? Ou não tem nenhum? Eita, só, não tenho nenhum. Se não tem nenhum, o negócio tá complicado. Você realmente está no modo sobrevivência. Isso é muito E aí nós, mulheres, temos uma carga muito grande, né? É aquela história que vem a nossa sociedade, que o homem vai trabalhar, que a mulher cuida de casa, cuida não sei o quê. Hoje que eu falo, há alguns anos já, a mulher trabalha fora. Antigamente não existia essa possibilidade. Mas a mulher dava conta de casa, do marido, dos filhos, de tudo. O que é muito trabalho.
Às vezes até mais do que se a gente vai pro ACLT e faz ali o que precisa fazer. Porque pelo menos tem início, meio e fim, tem hora para começar e terminar, né? E nesse lugar de eu sempre estar fazendo por todo mundo, eu esqueço de olhar para mim. Eu não paro para olhar para mim. E o cansaço vem. É óbvio que vem. Porque eu não sou Mulher Maravilha, né? E mesmo assim, se a gente for olhar esse último filme da Mulher Maravilha, ela termina de lutar, quando ela vira, as lágrimas estão descendo. Eu falei, já estão começando a reconhecer que a Mulher Maravilha não é tão Mulher Maravilha assim. Maravilha no sentido de ser a super-heroína ali, a que aguenta tudo, a guerreirona. Tem uma cena lá que ela vira, as coisas estão caindo lá, tipo explodindo, ela vira e a lágrima descendo. Então, a gente fica nesse lugar. E esse automático faz com que a gente se afaste de tudo. E aí, nessa questão do dinheiro, né? Ontem uma menina me perguntou só eu não consigo ganhar dinheiro, eu não tô vendo a cor do meu dinheiro. Até ontem eu postei no Reels uma apresentação que eu fiz essa semana sobre, porque ela me perguntou sobre aquilo. Ali era uma questão, sim, de movimento, que às vezes a questão, você não veja a cor do dinheiro, ali era sobre lealdade familiar, e que muitas vezes a sua conta bancária está refletindo na relação que você tinha com seus pais, da falta. Porque eu acho que meu pai me deve, minha mãe não me deu o suficiente, eu fico buscando. E sim, olhando aqui para a visão sistêmica da coisa, esse viver no modo automático e sempre tá ali no modo sobrevivência, eu só tô fazendo, tô desesperada. É uma falta, sim. Eu preciso dar conta, eu preciso fazer. Por que você precisa dar conta e precisa fazer? Quem te disse isso? Quem te disse que você não era boa o suficiente, que você não fazia nada que preste? Essa menina não faz nada que preste. Quando eu cresço com isso, eu tenho que fazer que preste, eu vou ter que fazer mais aqui. Já tá muito bom, muito foda, mas eu tô ainda não tá bom não. Eu vou ter que fazer mais. E para eu ter dinheiro, eu vou ter que fazer muito. Eu tenho que estar sobrecarregada, sempre ocupada. Teve um dia desse que eu marquei, mês passado, eu acho. Eu marquei errado que eu ia ter a imersão o dia inteiro, uma aula. E eu botei na minha agenda, achei que era. Aí quando foi de manhã, eu falei, eita, não é hoje não? Aí fui perguntar, não é isso. Aí eu falei, meu Deus, e tá realmente, eu tinha botado a outra data, mas não tinha tirado a data que foi reagendada. Aí eu falei, pronto, era de 10 às 18h30, eu falei, agora, tipo, o dia vazio. Eu falei, pronto, e agora eu vou fazer o quê? Fiquei desesperada pra preencher o meu dia. Aí eu falei, vou pra academia. Pronto, fui pra academia. Quando eu voltei da academia, eu falei, agora? Aí tinha uma situação que eu tava com uma amiga de um projeto pra resolver, a gente marcou uma reunião, beleza, preenchi. Mas eu fiquei, e agora eu vou fazer o quê? Não, peraí, deixa eu ver que eu tenho tanta coisa pra fazer. Nesse tanta coisa pra fazer e eu vou fazer o quê? Eu acabei não fazendo. Porque eu fiquei tão naquela... E depois eu parei assim, gente, por que eu não posso descansar? Bom dia, Fabi. Por que eu não posso descansar? Porque não pode. Porque um dia inteiro com um monte de coisa pra fazer, você tá doida. Você não pode. Porque eu tenho que estar ocupada pra merecer ganhar dinheiro, para merecer ter clientes, para merecer ter um relacionamento, para ter uma vida extraordinária, eu tenho que viver fazendo muita coisa, senão não mereço. E aí eu falo e repito, ninguém precisa ficar passando perrengue. Não, parecia que... O meu ainda era pior, era irresponsável. Porque eu tinha coisa para fazer, e era numa quinta, e por que eu não fazia as coisas da sexta? Sabe? Vinha uma sensação de que eu tava sendo irresponsável. Como se eu estivesse virando de costas para as minhas obrigações, vamos dizer assim, para as coisas que eu tinha que fazer. Sendo que tava tudo ok, porque eu tinha programado para aquele dia estar ali. Mas eu ainda meti 2 reuniões no dia. Ok, fui da academia, meti 2 reuniões, depois você quer saber, vou adiantar o calendário das aulas da confraria, porque eu tinha que fazer. Foi bom, foi. Mas depois eu fiquei pensando, mas que doideira é essa? Por que eu preciso?
Podia ter sido mais leve, não é que eu fosse ficar o dia também vendo TV. Mas podia ter sido mais leve, eu podia ter feito coisas mais para mim. Eu ainda fui na academia, ainda tomei um café aqui embaixo, ali na Copenhague. Mas eu poderia ter feito mais. Por exemplo, fui tomar o café e falei, não, vou subir porque eu já vou adiantar as aulas, não sei o quê. Poderia ter ficado mais tempo ali comigo, nesse estado de presença, vivendo esses pequenos prazeres. E eu falo aqui, é sempre, literalmente, ficar atenta, orar e vigiar. Porque senão a gente vai se perdendo, sim. E quando eu me perco de mim, eu não sei mais o que eu quero, o que eu gosto, porque eu tô sempre, pra fora. Quando eu vou fazendo sempre o que os outros pedem, atendendo às demandas dos outros, é fora. E o que é que tem aqui dentro? Quais são as minhas demandas? E aí eu pergunto para vocês que estão aqui e quem vão ver depois. Quais são as suas demandas? O que você precisa? O que você deseja? Sabe? O que você gosta? Pensa numa pequena coisa que seja para você sentir prazer. E quando foi a última vez, né? Que você teve prazer com você mesma, que você sentiu um momento que teve prazer, que você fez algo por você. Se você ficar longe de você, se você se distanciar desses pequenos prazeres, desses momentos que você tem com você, literalmente você sempre vai viver no piloto automático. Ligou e vai. Eu só vou agindo, seguindo por essa vida sem nem saber o que está acontecendo. Aí é aquela sensação. Cara, eu só tô vendo os dias passar, mas não tô construindo nada. Aí vem o quê? O vazio. Aquele lugar de o que eu tô fazendo? Então, como é que você sai desse piloto automático? Questione, se questione. Principalmente na rotina diária, o dia a dia. Comece a se questionar. Quando for fazer algo, pensa assim, isso faz bem pra mim? Isso faz sentido pra mim? Ou eu tô fazendo porque sempre eu fiz desse jeito? Porque me disseram que tinha que ser assim. Isso me ajuda ou me atrapalha? Isso que eu tô fazendo aqui, que eu faço todo dia, que me disseram que era pra fazer assim, é realmente assim? Isso tá me fortalecendo? Tá me fazendo crescer ou tá me enfraquecendo? Tá me deixando num lugar de estagnação? Quando a gente começa a se questionar, né? Como a Regina falou que tomava café em pé na pia. Eu também me peguei alguns dias fazendo isso. Eu disse, não, peraí, você vai sentar. Vou colocar a mesa e vou sentar para tomar meu café. Tomar um copo d'água, corrido. Começa a se questionar. Quando você começar a se questionar, você vai começar a fazer essa prática dos pequenos prazeres. De estado de presença, de parar e tomar um café devagar, de preparar seu café com cuidado, sabe? De sentar, respirar, que seja, como a Aline disse, né? Vai tomar água, faz logo o mantra. Eu vou tomar água, eu geralmente nessa hora que eu tô tomando água, eu respiro devagar. É a hora que eu paro para respirar, para me concentrar na minha respiração, aí eu digo, ok, estado de presença. É um centramento que eu faço quando eu vou tomar água. Eu não tomo água rápido. Um copo de água eu tomo devagar. Às vezes eu compro uma garrafa e uma amiga falou, menina, que garrafa? Eu não tomo. Eu tomo 2 goles, eu espero, eu vou, mesmo que eu esteja com sede. É, para estar presente. Para mim, a hora que eu tomo água, às vezes eu tô aqui, né, no computador, trabalhando, não sei o quê. Aí eu vou, pego a minha garrafa de água, eu tomo devagar. Porque naquele momento ali, a não ser aqui, beleza, assim, na hora às vezes você tá falando, uma live, um atendimento, eu tomo ali pra saciar a sede ali. Mas ainda assim eu faço um gole devagar. Eu não tomo água rápido, porque é aquele meu momento. Me levanto aqui, vou ali, pego um copo d'água, respiro. Às vezes eu não deixo nem a garrafa aqui, pra eu ter esse processo de levantar lá na geladeira, pegar a água e tomar água devagar. É uns 5 minutinhos que eu fico ali, volto e sento pra trabalhar. Porque eu percebi que quando eu deixava a garrafa aqui, às vezes eu fazia esse movimento de tomar, sabe? Então e não parar pra fazer esse movimento de estar presente comigo. Às vezes escovar os dentes. Na hora que você vai escovar os dentes, estado de presença.
né? A Aline falou, a higiene do sono, ser um ritual. E aí, quando eu faço esse movimento de praticar esses momentos de ter prazer, de serem prazerosos para mim, eu vou definindo também as minhas prioridades. Aquilo que é importante para mim. O que faz sentido para você. O que é importante é o que faz sentido para você. E não é sobre deixar de fazer algo pelo outro. Não é sobre egoísmo. Não tem nada a ver. E não quer dizer que agora eu vou estar presente, eu não vou fazer mais nada por ninguém. Também não é esse lugar. O piloto automático, o modo sobrevivência também é assim, 880, né? Na verdade, o modo sobrevivência é só 80. É trator. Eu vou fazendo. Então, quando eu faço esses movimentos, é assim, só eu não consigo ainda sair totalmente. Dê um pequeno passo para fora, né? Desse lugar ali do automático, desse modo sobrevivência. Então, isso é o que eu vou, né, deixar aqui para o fim dessa live. Dê um pequeno passo fora desse automático. Como assim, Sol? Por exemplo, se você quer uma vida com mais presença, né, com mais bem-estar, você talvez possa tirar 5 minutos para fazer algo que te dê prazer. Por exemplo, como eu falo, às vezes eu levanto, vou tomar água, fico ali 5 minutos. Tomar um café mais devagar, sentir o gosto do café, passar hidratante no corpo. 5 minutos você passa hidratante no seu corpo, às vezes até menos que isso, mas pense 5 minutos. E aí escolha uma coisa que você tenha adiado. Vou deixar aqui, vamos fazer um combinado aqui para essa live. Escolha uma única coisa que você tenha adiado e faça hoje. Algo que dentro da rotina, né? Algo que você percebe. Hoje eu consigo fazer aqui, de repente, hidratar o cabelo, ligar para uma pessoa, conversar com uma amiga, ler um livro. Pode ser algo muito simples, tá? Iniciar um novo hábito, por exemplo. Eu sempre disse que eu quero ler. Começa hoje. Lê 5 páginas, que seja. Determina esses 5 minutos que seja. Ou às vezes uma decisão, algo que você tá adiando, sabe? Às vezes uma conversa que você tem que ter com alguém, você tá adiando. Então faz isso hoje. Toma a decisão de fazer hoje. Você já vai dar um pequeno passo fora desse espaço do automático, sabe? Porque eu já penso, é algo que eu não estou fazendo todos os dias. Então hoje eu te convido a fazer essa coisa que você vem adiando aí. E eu vou tirar uma cartinha. Hoje eu tenho vontade de pegar a Louise Hay. Confio na minha intuição. Todos nós nascemos com uma sabedoria interior, uma intuição. Escute-a e deixe que oriente os seus atos. O que é a sabedoria interior e intuição? Coração. Coloca a mão no seu coração e pergunta para ele hoje o que ele tem para te dizer. Isso é um estado de presença. Nesse lugar, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. A intuição, essa essência, essa sabedoria interior, é quem você é. E somente quando você se conecta com quem você é, com aquilo que faz seu coração vibrar, você sai do modo piloto automático. Então, hoje eu te convido. Uma pequena coisa. Faça algo que você vem adiando. E talvez só eu nem sei o que é. Coloca a mão no seu coração e pergunta para ele, para essa sabedoria interior. Descanso, desacelerar. Pronto, Fabi. Então, você já sabe. O que você vai fazer para descansar? Que horas, né? Quanto tempo? Tem que ser definido, porque senão a gente acaba adiando mais uma vez. Quanto mais específico, melhor. Eu tenho que definir o próximo passo. Eu falo muito isso na confraria, né, Fabi? Não é sobre correr, é sobre dar o próximo passo. Um passo de cada vez. Porque senão a gente sempre vai dizer, mas eu não consigo correr ainda. E vai ficar paralisado. Dê um passo. Então hoje pode ser esse primeiro passo para você já sair do piloto automático. Beijo para todo mundo que esteve aqui comigo. Gratidão. Próxima quinta-feira estamos aqui de novo no nosso momento Dona de Mim. E aí eu já vou colocar
o tema de todo mês de abril aí pra gente acompanhar e tá junto aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo, que nós façamos hoje dessa quinta-feira a melhor das nossas vidas até agora, porque nós temos o poder de fazer, não esperar pelo outro. Um beijo!